Olá, pessoal, um abraço pra todos, rapaz. E eu morro de vergonha dessa música. Sabe o que eu acho um negócio de puxar saco? Eu tenho um horror a isso. E tem gente aqui que diz, "Ih, mas é começamos agora o melhor programa do rádio, da televisão baiana, brasileira e do mundo, transmitindo aqui pela Metrópole FM 101.3, pelo YouTube metro1.com.br e pelo grande YouTube canal Bob Fernandes. Jânio de Freitas, eu soube que está chovendo muito aí no Rio de Janeiro. Começando, dando bom dia a você, tudo bem, meu amigo Jânio? Bom dia, você, para mim você está só sussurrando. É isso. Começou com uma voz forte, clara, baiana, e logo passou a sussurrar. Mas aqui no Rio não está chovendo, pelo menos aqui por onde eu vejo o Rio, mas o tempo está não só feio, como maluco. Calor, mas uma brisa de mar muito fria. Então é uma contradição que representa muito bem o Brasil, mas é desagradável. Pois é, E no Sérgio mais vamos Augusto. explodindo aí. Ah, mas o Flamengo se saiu bem. Eu não sei do Botafogo. Ô, Sérgio Augusto, como é que é? Tudo bem aí com você, seu futebol, meu amigo? Tá ótimo. Então estamos em compasso de espera para decidir dois títulos e levar duas taças, espero. Mas o que eu queria dizer é que o mundo, o Brasil, sobretudo o Brasil, amanheceu mais leve sem a presença de Francisco Vanderlei Luiz, aquele bosopata que involuntariamente inspirado naquele sargento do atentado do Rio Centro. Isso! Dio junto com a bomba que levou a Brasília para detonar o STF e matar o ministro Alexandre de Moraes. Ela é a mais nova cara do neofascismo brasileiro. E ele é mais, e ele descobrimos que ele é mais do que um golpista, ele é um terrorista ligado ao PL, Pois é, além e de foi catarinense. candidato a vereador lá em Né? Santa Catarina. Exatamente. Não, além de tudo, ele é de Santa Catarina, que virou uma espécie de Canaã do reacionarismo hidrófobo nacional. Mas ele já ganhou o troféu. Eu acho dificilmente ele vai perder o troféu de Mané do Ano. E você, Bob Fernandes, torcedor do glorioso Esporte Clube Bahia, como vai você, meu amigo? Eu vou bem acompanhando os eventos. Esse o pobre Vanderlei, Fábio Vanderlei, como é que é o nome dele? É Francisco Francisco. Vanderlei Luiz. Ele tem Francisco três Vanderlei nomes. Luiz. Ele tem três nomes, né? Francisco Vanderlei Luiz. Ele é o produto do meio, é o clássico produto do meio. O manifesto dele ataca Lula, Pacheco e Lira ao mesmo tempo, no Saladão. Ele é adepto daquelas teorias QAnon norte-americanas da extrema-direita. Ele embarcou também naquela conversa sem pé nem cabeça da ministra, ex-ministra Damares, da Ilha de Marajó, crianças, adolescentes, aquelas coisas. É um produto desses últimos anos. Devia viver plantado no WhatsApp. A mulher, quando viu ele fazendo as pesquisas e recebeu o resultado das pesquisas, perguntou: Você vai fazer essa loucura mesmo? A intenção manifesta. É óbvio que me parece ser, a princípio, parece, mas isso a gente tem que esperar as investigações, alguém que agiu isoladamente, mas que mostra o perigo que é essa loucura que as pessoas acham: Isso é inocente. Não é inocente. Se por acaso lá alguém tivesse dado um vacilo e esse cara já tinha entrado em agosto passado, já tinha entrado lá no plenário e feito uma foto dizendo a raposa no galinheiro. Se alguém desse um mole ontem, esse cara, sendo apenas um siderado ou não, tivesse explodido alguém lá dentro, meu amigo, imagine o tamanho da confusão que a gente estaria se metendo. E essa coisa do terrorismo, a gente precisa ter
um certo cuidado, porque o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, em relação àquele atentado, aquele fuzilamento na porta do desembarque de Guarulhos na semana passada, já falou em terrorismo. Terrorismo. Quando essas pessoas começam a falar em terrorismo, a gente tem que ter cuidado, porque eles logo arranjam a lei e depois terá múltiplos usos, né? Esse é um risco, quando eu vejo o Tarcísio falando, foi um atentado terrorista, eu falo, opa, não foi um atentado terrorista, foi a polícia dele que estava dando estranhamente segurança privada para um sócio do PCC, que o cara fazia a limpeza, a lavagem do dinheiro do PCC. Portanto, era um sócio do PCC. E você tem 8 policiais militares envolvidos nisso. E ele fala em atentado terrorista. Não é atentado terrorista, é o secretário de Segurança que declarou que estavam sendo investigados, o SS Derrite. Ele não sabia que a polícia dele estava dando cobertura, cuidando, fazendo segurança privada de alguém ligado ao PCC? Ô, Mas Jânio, a respeito desse episódio aí, dessa figura, Francisco Vanderlei Luiz, a gente, claro, não tem todas as informações ainda, mas você acha, Jânio, que ele poderia estar se colocando como um homem-bomba, ele mesmo se explodir dentro do Supremo, ou foi uma bobeira como aconteceu no Rio Centro? O que é que você acha? Não, eu acho que ele sofreu um acidente de trabalho, um acidente que o vitimou, quando, na verdade, a minha hipótese, quando, na verdade, ele queria atingir Alexandre de Moraes. Para isso, fazendo algo que satisfaria ainda mais, não só a ele, como ao bolsonarismo em geral, que era incendiando o Supremo Tribunal Federal. A bomba que ele levava não era uma bomba, ficou demonstrado isso no próprio corpo dele. A bomba não era destrutiva, era uma bomba feita de pólvora de fogos de artifício, que explodem, sim, claro, e podem provocar incêndio, mas com força insuficiente para provocar maior destruição. Então, do meu ponto de vista, o que ele pretendia era que aquela bomba resultasse, aquela e as outras 2 bombas, pelo menos 2, que a polícia teria encontrado, teriam como resultado um incêndio no Supremo Tribunal Federal, em uma hora em que estavam reunidos no Supremo os seus ministros, e, portanto, com a presença de Alexandre de Moraes, e além dos ministros, lá se iria também todo o material que hoje compõe os inquéritos relativos ao golpismo de Jair Bolsonaro e seus compinchos militares e civis, e relativos ao 8 de janeiro. De modo que seria um serviço completo por um incêndio único. Não precisaria de outras iniciativas do fanatismo. Mas afinal deu chabu a bomba, né? Menos na mão dele. Sim, a bomba explodiu por acidente. E, obviamente, Não essa sei bomba... se ele ia lançar a bomba naquele momento e ela explodiu na mão dele, se explodiu antes disso. Essa pólvora de fogos de artifício é muito problemática, ela é muito perigosa. Mas ela pode ter explodido o complô parlamentar para anistiar os envolvidos. Não, ela pode ter explodido, não. Isso enterrou a anistia. Isso enterrou, não tem, né? Essa bomba enterrou esse papo. Aliás, esse papo rola porque ficam ouvindo pessoas e botando nas manchetes, porque isso não tem pé nem cabeça, tem um julgamento a ser feito, você fica insistindo, ficavam todo dia, os caras querem. Aí ouve lá o deputado que quer anistia, morreu.
pelo menos no curto e médio prazo, o ambiente para isso foi embora. Olha, eu não sei se morreu de fato, porque eu acho que tudo é possível na composição atual do Congresso e na direção da Câmara. As lideranças da Câmara, a composição da Câmara, a direção da Câmara, são capazes, já mostraram que são capazes de algumas coisas inacreditáveis. E eu não duvidaria nada que, de repente, prevalecesse, ou pelo menos fosse levantada aí, com possibilidade de êxito, a tese de que os atos do bolsonarista Francisco Vanderlei Luiz não têm relação direta com a anistia, com a justiça benévola para com os conspiradores e os ativistas do 8 de janeiro. De repente, essa tese pinta aí, ou pinta lá dentro do Congresso, e, se não se tornar vitoriosa, pelo menos mostra que a ideia de anistia ainda não está sepultada. Não, a tese certamente continuará. Agora, de ontem para hoje mesmo, vários deles é que estão dizendo, agora não dá mais, tá? Né? Vão ter Eu que também esperar. acho que não dá mais, mas duvido de que essa seja uma ideia segura em relação à Câmara dos Deputados atual. Também acho. Eu também acho, Jânio. Agora, muda um pouco o panorama geral, né? Porque, rapaz, é uma coisa absolutamente inesperada, assim, né? Do jeito que foi. E, como disse Sérgio aí, você agradeceu o quê, Sérgio? Repita aí que eu gostei muito do que sua fala, como é? O que eu agradeci? A ausência dele, a morte dele. Ah, não, o mundo ficou mais leve. É isso, O mundo rapaz. ficou. O mundo ficou mais leve sem essa figura nefasta, entendeu? O cara, eu acho que ele é um lobo solitário com uma alcateia no Zap, entendeu? E segundo, inclusive, a ex-mulher dele, falou que ela conhecia as postagens dele. Ele tinha toda uma conversa com um grupo que agora a Polícia Federal vai investigar quais são os elementos desse grupo com o qual ele confabulava e eventualmente traçava planos diabólicos, que nem esse que ele pôs em execução ontem à noite. Agora é engraçado Agora, o seguinte, muitos países, como a Inglaterra, Estados Unidos, França, acompanham, inclusive, as pessoas que são potencialmente perigosas. Bob, você que vê bem isso. Aqui no Brasil nós não temos nada disso, né? Você esculhamba, bota na rede social e tal. Há algum é, acompanhamento? basta ver o discurso pró-anistia que tenta naturalizar o 8 de janeiro como se fosse só um bando de inocentes que estavam ali se manifestando. Era um desses aí. Aparentemente pode ser um lobo solitário ou não, mas nem por isso deixa de ser perigosíssimo, né? Qualquer hora Não, ele dessa. acampava. Hã? Interrompo vocês por um minuto para registrar a passagem aqui diante No cometa Halley? na casa de um helicóptero militar que vem se juntar a um navio de guerra que está nos protegendo por causa da reunião que há aqui do COP não sei o quê. Então pode ser que a Namíbia, Angola, mande forças de ataque aqui à reunião do COP. Então, temos aqui diante do Leblon, que fica à esquerda de onde estou, temos um navio da Marinha. E você não está está debaixo da mesa, gente? E acabou de passar um helicóptero militar aqui lentamente, um helicóptero do Exército, lentamente, Tá? observando milimetricamente cada É, cada resposta, espaço aqui
respondendo a pergunta do Mário, se não Sobre isso. tem vigilância, tá vendo, Mário? A vigilância tá aí, ó, Ah, rondando a pois casa é. rondando a casa do Jânio, dando uma olhadinha. Os habituais Agora, suspeitos. será que esse navio está soltando fumaça como aqueles tanques da Marinha que desfilaram na porta do Planalto quando ia ter votação sobre as eleições? Lembram disso? Daquela coisa Lembra, ridícula. inesquecível. No momento, eu tenho a impressão de que ele está postado ali, parado, não tenho certeza, porque ele estava navegando muito lentamente para uma vigilância mais milimétrica, mais percussiente, de qualquer modo, daqui a pouco ele vai soltar uma fumaçada aí que Se não tiver de trilha sonora a Cavalgada das Valquírias, eu ficarei mais calmo. pois Aliás, Aí você já está de sacanagem. aliás, se vocês viram o filme do Walter Salles, o filme, uma das primeiras cenas é a Eunice Paiva boiando tranquilamente na praia do Leblon, que ela é perturbada no seu repouso, assim, na praia, Pelo debaixo na helicóptero. água, com um helicóptero do Exército. Eu O vi já filme, esse filme e adorei, viu? Emocionante o filme. estamos falando do filme Ainda Estou Ainda Aqui. estou aqui. Exatamente. Fantástico, fantástico esse filme, viu? Mas, gente, falando em bomba, tem bombas no Congresso, ou de outra espécie, né? Diga, fale, Bob. No Congresso, não, no Supremo. A gente lembra da determinação do ministro Flávio Dino, referendada pelo Supremo. A Controladoria Geral da União investigou por amostragem o uso do orçamento secreto. Amostragem em 20 municípios. Falamos disso já agora? Não, fale. Vale. Fale. Encontrou o óbvio. Uma em cada 3 obras sequer foi iniciada. Isso desde 2020 a 2023, o uso do orçamento secreto nesses 3 anos. Metade das ONGs ligadas a políticos, e políticos costumam atacar as ONGs, tá? Muitas vezes ONGs merecem ser investigadas, mas essas ligadas a eles mesmos, né? Não tem nenhuma capacidade para os contratos, definiu a Controladoria Geral da União. Em bom português, é corrupção e roubo. Eles usam aquele palavreado, mas é isso. O que encontraram é isso. E ao todo são dezenas e dezenas de bilhões de reais que não se sabe quem mandou e quem recebeu, né? Dinheiro sem pai e nem mãe. Centenas de documentos eles foram encontrados que comprovam inépcia e a roubalheira no orçamento secreto, que havia proibido o uso das verbas por falta de transparência e, obviamente, agora irá manter isso. A CGU analisou gastos em obras de recapeamento asfáltica, educação básica e serviços prestados pelas 10 ONGs que mais receberam emendas. Abriu um caminho para apurar tudo isso. Os auditores analisaram, no caso, 158 obras em 20 municípios que receberam volumes relevantes de recursos. Disponibilizados 157 milhões de reais, mas apenas de 157,8 milhões de reais, apenas 2,9 milhões de reais foram de fato pagos aos municípios. Só na educação básica, 78% das obras nem começaram, mesmo com os recursos repassados. A CGU flagrou desencontro entre o repasse de dinheiro e o cronograma de execução das obras. E concluiu que mais da metade não tinha capacidade técnica ou física para fazer as tais obras. A Daniela Lima fez um levantamento na Globo News e ela mostra, por exemplo, que uma cidade chamada Vicentina, no Mato Grosso do Sul, recebeu mais de 12 milhões de reais em verbas do orçamento secreto e uma verba de 245 mil para a compra de equipamentos na saúde. E Vicentina não tinha como comprovar como gastou o dinheiro. A cidade alegou que gastou a verba para comprar 5 veículos que depois foram leiloados. Ou seja, em 20 municípios que determinaram a auditoria por amostragem, já se encontrou a tremenda esculhambação que foi o uso desses
aproximadamente 100 bilhões de reais que alimentaram as ditas bancadas do Centrão, direita, extrema-direita, elegeram vereadores, etc, etc. Aquela sim, esse foi o maior esquema de corrupção que eu já vi até hoje, só que assim, como se não fosse. Se isso foi investigado e levado a fundo, e quem comandava a liberação de verbas na Câmara, Arthur Lira e Companhia Bela, e no Senado, Alcolumbre, provável futuro presidente do Senado e do Congresso, Pacheco. Então, essa amostragem é, ao mesmo tempo, uma arma poderosa em mãos do Supremo Tribunal Federal. Porque se isso começar a ser investigado para valer e se tiver consequências, nós vamos assistir um espetáculo. Agora, vamos ver até onde vai, né? Essa é outra bomba, mas essa é a bomba do Supremo. Agora, você sabe de uma coisa, eu acho que já tinha falado anteriormente. Eu assisti num evento social. Eu assisti num evento social um congressista, eu não vou dar nomes aqui que não interessa, falando com um empresário e disse: você mesmo comprou uma emenda parlamentar de outro estado para aplicar numa obra no município da Bahia para beneficiar um empreendimento seu. Então, e aí como é que é isso? Bom, depois que o empresário despediu-se, eu falando com o tal congressista, eu disse: como é que é isso? Você não sabe, não? Lá tem uma bolsa de valores, uma bolsa de negócios no Congresso. Você tem uma emenda, por exemplo, de um deputado do Amapá, ele vende para um empresário do Rio Grande do Sul, que vai pegar ou com um prefeito, ou com o governador, com quem seja, e mais um empresário, e todo mundo ganhar dinheiro e tudo fica por isso mesmo. Você quer esculhambação maior do que essa? Como é que você pode admitir que há uma emenda de um deputado de um determinado estado que vai ser usada em outro estado e que é vendido, e todo mundo no Congresso sabe disso? E a imprensa não fala nada, ninguém fala nada, só que esses quatro é que falam? Essa fórmula foi muito usada para poder dificultar. Além de não ter o nome, era um propunha para o estado do outro e o outro propunha para o estado do um. Então, para não botar era no chamar dinheiro. Troca de chumbo. O cara não bota no lugar dinheiro dele. Você nomeava a mulher de um deputado para um outro gabinete, e o deputado do outro gabinete nomeava a mulher. Isso. Tá. Troca de favores, né? Chamava-se troca de chumbo. Mas isso aí ainda era em termos de emprego. Agora é uma coisa muito mais grave, rapaz. Como é que você pode ter uma emenda do orçamento da União que você, deputado ou senador, consegue para o seu estado e você vende? E aí, Jânio, o que você acha disso? Eu acho que esse é um assunto de que o Supremo está se ocupando por intermédio do ministro Flávio Dino, mas, na verdade, é um assunto de polícia, é um assunto de penitenciárias, porque é bandidagem pura. Agora mesmo, a Câmara e o Senado tratam de encontrar maneiras de burlar as exigências, as cobranças do ministro Flávio Dino, para que se regulamente, com o rigor necessário, todo o procedimento a respeito de emendas. A ocupação dos políticos congressistas hoje, e de algumas semanas para cá, é como burlar com maior eficiência essa
cobrança do ministro Flávio Dino em nome do Supremo Tribunal Federal. Essas coisas são de tratamento muito difícil no Brasil, porque a conjugação de interesses, a conjugação de favores, a troca de favores, essas coisas são tão grandes no Brasil, tão extensas e profundas no Brasil, que resolver solucionar esses problemas é quase impossível. Isso não está se passando só em Brasília, só no Congresso, isso se passa nas assembleias. E das assembleias, se descermos, isso se passa também nas câmaras de vereadores. É um horror. Aqui no Rio, tivemos aí, na época do Sérgio Cabral, um exemplo de como se trançam e se entrosam políticos de assembleias e de câmaras de vereadores e executivos, governadores, secretários de Estado, locais, regionais. Então, é ver essas tentativas, como as do ministro Flávio Dino, torcer para que dali saia algum resultado positivo e esperar que haja uma nova medida, quando for possível, quando houver oportunidade, para tentar conquistar mais um palmozinho de decência. Porque solução mesmo não vem. O que A solução acontece? é bloqueada, ela é seccionada. O que O Brasil essa. se tornou uma dificuldade intransponível. Não é mais um país, é uma grande dificuldade. O que essa auditoria preliminar e por amostragem faz é dar ao Supremo, e isso obviamente está acontecendo, dizendo o seguinte: olha, enquanto não tiver a emenda, a legislação suficiente, a gente não vai liberar o fluxo das emendas, está paralisado ainda. E tem um outro componente do ponto de vista político, é que, pressionado aos cortes, o presidente agora Lula está dizendo: vem cá, mas nós não vamos cortar também nas emendas, tal. Então isso entra nessa mixórdia toda. Eu tenho que cortar aqui, mas não vai cortar subsídio, não vai cortar benefícios fiscais para o empresariado e não vai cortar nada nas emendas. Então está a meleca crescendo. Agora, essa amostragem, se isso avançar e se isso for sendo investigado para valer, não tem como não ter consequências, pelo menos do ponto de vista da gente ficar sabendo. Pode até dar em nada, mas obviamente isso encosta os caras na parede, né? Como é que vocês querem fazer se você começar a mexer e expor isso? Isso vai depender muito também de nós outros, né? Agora, o Bob, a gente está vendo aqui, essa declaração de Lula é muito importante. Ele diz assim: vocês ficam, o mercado fica cobrando, não é? Esse corte de gastos para o dólar não subir, para o mercado se sentir confortável. Aí ele foi muito assim, mas muito direto. Assim, vem cá, e tantos milhões que a gente deixa de arrecadar para isso, subsidia isso, subsidia aquilo. Não foi isso, Bob, que você está falando? Mais de 500 milhões em subsídios fiscais, em auxílio à agricultura, etc, etc. E aí, não vai ter corte? E alguma coisa, parece que vão tocar em alguma coisa da aposentadoria dos militares também e tal. E eu acho que é hora exatamente dele politizar o tema. Dizer o seguinte: querem que corte, mas e o resto, né? E essa farra toda das emendas, etc. É hora do embate político. Se pode dar em nada, tudo bem, mas que é hora disso, é hora. Essa coisa de esse arroxo nas aposentadorias dos militares, eu acho que foi uma notícia auspiciosa. Eu nem esperava que isso fosse sequer levantado. Mas eu não sei até onde isso pode dar, não. Onde é que isso vai? O que vai resultar desse suposto? Por enquanto é política, né, Sérgio? Política no Só sentido Nero. de debate, né?
Tipo, vocês querem que eu corte tudo aqui, que eu corte a aposentadoria, etc, etc, então vamos falar do todo. E eu acho que esse embate tem que se dar. Porque se ele ficar calado, os caras só vão estar esfaqueando, 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 chantageando e levando. Então tem que expor o problema para que as pessoas fiquem sabendo e se intimidem de alguma forma, pelo menos um pouquinho, na voracidade, né? Porque Quando, você. quando as coisas se solucionarem aí, quando esse assunto for dado como superado, vamos fazer as contas mais verdadeiras, e eu duvido que o resultado das nossas contas não mostre que quem pagou a grande conta foi outra vez a massa gigantesca daqueles de quem se diz que são vítimas de uma desigualdade social brutal. Trabalhadores carregam esse país nas costas e pagam a conta sempre e vão pagar outra vez. É só esperar para ver o que vai sair no final verdadeiro dessa história. Com toda a intenção do Lula de deter a sua própria equipe econômica, vamos ver o que é que ele vai conseguir. É, uns tostões. É. Aliás, tem um áudio, tem um vídeo aí que eu tinha até mandado para o Sérgio, que eu acho que é bem revelador dessa cultura. O que você acha da gente ver isso agora, Sérgio, antes de você entrar num tema aí? Que eu acho que é um. Eu acho perfeito. Não, porque nós estamos já na boca de entrar na escala 6x1. Isso, vamos entrar no 6x1. Acho que tem um áudio aí, um vídeo aí, Tá que aqui revela já, bem. tá aqui com Tá com o puridade. Danilo aí no ponto. Parou para pensar que a fábrica de peão acabou? Onde é que os peões eram formados? Nos currais, nas fazendas, junto com o pai Cláudio. dele. Sim. O pai era peão, o menino viu Já o pai crescia peão, ali. pai, eu quero fazer o que você faz. Aí logo tinha um cavalinho, o menino de 14 anos já ia ali com o pai, de 12, de 13, e já virava um peão e ia embora. Agora hoje é proibido, né, por lei, Sim. não pode deixar um menino de 12 crime. anos, oh, Deus o livre guarda, acontece alguma coisa, a fazenda tá morta, né? Vai responder um processo gigantesco. E o pai não quer. Não, meu filho, você não vai ser peão, não. Você vai estudar, você vai ser doutor, você vai fazer alguma coisa melhor. Vai fazer a profissão do pai, não. A profissão do pai é ruim, é sofrida. A fábrica de peão acabou. Como é não fazer, Leandro? Como é que nós vamos fazer daqui 5, 6, 7, 8 anos? Não vai ter peão mais. O cara não quer nem que o filho estude agronomia. É isso. Eles querem manter a fábrica de peão. Essa é a lógica e a cultura. Mas, Sérgio, chuta. Não, eu queria até lembrar uma crônica que o Marcos Augusto Gonçalves escreveu essa semana, a propósito da escala 6x1, que lembrando que Escala o Deus. 6x1 é o quê? Sérgio, alguém pode estar desatento ao que é a Ah, escala não! O trabalhador tem que trabalhar 6 dias para ter um dia de folga, né? seguidos. Eu sou a favor do 4x3, por exemplo, que é uma reivindicação, embora o Bolsonaro tenha criado a escala 1x6. Né? Ele não trabalhava um dia e folgava 6, entendeu? Isso quando trabalhava. Mas o Marcos Augusto fez uma crônica na Folha, lembrando que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas ele não só era todo-poderoso, como não batia ponto. Que é uma observação interessante, né? Mas essa adoção, e toda vez que você lembra que na adoção na Islândia, em outros países, inclusive que a economia lá cresceu uns 5%, mesmo com metade da população ativa trabalhando menos horas sem perder salário, os nossos deputados aqui ficam reclamando ameaçando a gente com que vão fechar as indústrias, vai fechar a fábrica, vai ter muito desemprego, a inflação vai disparar. Quer dizer que é um pouco parecido com aquele fantasma do que o comunismo vai chegar, né? E eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. E vindo São do fantasmas. Congresso, né? É isso no Congresso. Não, e tem o seguinte, a mídia colabora muito com isso. Não se esqueça que a instituição do 13º salário foi
foi atacada pelo Globo Editorial, que achava que era a manchete. Eu peguei até aqui a manchete do Globo no dia 26 de abril de 62, que estava no auge já a campanha para derrubar o Goulart, inclusive, e considerado desastroso para o Brasil um 13º mês de salário. Quer dizer, é uma loucura isso, né? Não, Eu já estou mais ou menos. Essa Desculpa. cantilena é antiga, né? E o Congresso, embora a gente saiba que, na verdade, político tem que trabalhar muito, independente de onde esteja, porque senão dança, né? Mas, do ponto de vista dos olhos da multidão, o político trabalha em Brasília de terça a quinta, ganha 44 mil, então trabalha no regime de 3 por 4. Então, como defender algo em contrário, né? Não, vai subir para 46 agora, em 2025, né? Para trabalhar 244 dias por ano. O salário agora é 44, vai subir para 46, né? O Brasil levou 440 anos para ter uma consolidação das leis do trabalho. Eram, até então, esparsas, lembranças de um ou de outro direito que não se cumpria nunca. Foram 440 anos. E o Getúlio, que devia ser rejeitado por ser ditador, passou a ser, e não era, passou a ser rejeitado por causa da consolidação dos trabalhos, do trabalho. O que veio contra ele depois foram lantejoulas, porque o que deu origem à reação do empresariado, que logo se uniria aos militares que vieram defender a democracia, foi a consolidação das leis do trabalho, o reconhecimento de trabalhos e com atividade sujeita a leis e à justiça, ao julgamento da justiça. Então, não é surpreendente que, de cada vez que um dos direitos é ampliado ou se tenta ampliar, haja uma reação, e aliás aconteceu, a cada novo direito veio nova onda de reação e virá sempre que alguém suscitar um direito que seja reconhecido, um direito que não está sendo aplicado, como é o direito ao repouso correspondente ao que foi o trabalho. Um balconista passa o dia todo de pé. Balconista trabalha de pé. Servidor de restaurante trabalha de pé. Isso é uma brutalidade contra a saúde desses milhões de pessoas. Operários, trabalhadores gráficos, trabalhadores de obras, trabalham de pé o dia inteiro. É uma brutalidade isso. Alguém que, por qualquer circunstância, precise passar um dia em pé, vai sofrer consequências imediatas em dores pelo corpo, dores pelas pernas, e o diabo, e reclamar infinitamente. Esses milhões de pessoas passam a vida fazendo isso. Nem na condução têm certeza de que vão poder sentar. É só olharmos os trens, ônibus, para ver a lotação de pessoas de pé. São os mesmos que vão passar de pé no trabalho o dia inteiro. E na condução vão levar, no mínimo, ida e volta 2, 3, 4 horas. Que não se conta como sendo de trabalho, mas na verdade é a caminho e a volta do trabalho, né? E os prefeitos dizem com muita tranquilidade, não, é uma cidade dormitório e tal. Os nossos técnicos vão criando essas expressões aliviantes, esses eufemismos que encobrem e escondem realidades terríveis. Só falta criar agora o ticket locomoção, né? Compensar o tempo todo que você passa em pé no ônibus ou no trem.
criando varizes, né? Ô, Bob, Não vamos, só vamos, os vamos, ricos vamos para vão embora. aquele assassinato lá em Guarulhos, rapaz. Aquilo ali, aquilo ali, primeiro que quem está investigando é o nosso SS-DERRIT, cria uma força-tarefa em que, segundo o anúncio, a Polícia Federal está na força-tarefa. E eu acho que a Polícia Federal deveria investigar a força-tarefa, ou pelo menos a ação da PM nessa história toda. Como é que você tem 8 policiais militares fazendo segurança privada, ou seja, um bico, de um sujeito que é sócio na lavagem de dinheiro do PCC? E aí o secretário de Segurança vai e diz isso. Ah, não, eles estão sob investigação há um mês da Corregedoria. Uai, e tu não falou nada para ninguém, agora tu vai contar? Aquela história é uma história muito, mas muito, muito mal contada e que mostra a profundidade da presença do PCC nas instituições de São Paulo. Já tinha ficado claro para quem ao menos prestou alguma atenção no debate político ao longo da campanha eleitoral, onde a estrela foi, a gente falou aqui várias vezes disso, a estrela era o PCC. Ambos se acusavam do PCC, você tem negócio assim, você tem negócio assado. E agora acho que ficou claro. Agora, a própria Secretaria de Segurança investigar, sendo que você tem policiais militares. O secretário de Segurança é um policial militar que veio da rota. Eu acho que essa é uma investigação que deveria caber e deve caber à Polícia Federal. Acima de tudo. Vocês leram ontem, eu acho que foi ontem, não, eu li, eu acho que hoje, que o The Guardian, jornal britânico, Ah, sim. cancelou o ex-Twitter, Isso. a média social do Elon Musk, que ele comprou para promover a direita no mundo inteiro, né? E o jornal justifica que ficou uma coisa tóxica. Eles não querem mais saber de como oficialmente ou não retuita, não posta mais nada no X. Isso. E ao mesmo tempo ele recebeu um cargo no governo do Trump, né? É isso. Chefe do Departamento de Eficiência. De eficiência, ele vai desburocratizar a burocracia americana, né? Eu me lembro de Hélio Beltrão, que durante o regime militar foi nomeado ministro da desburocratização. Burocratização, é isso. Não precisava reconhecer firma, não precisava porrada de coisa, que continua tudo precisando do mesmo jeito. Não, e o Musk nesse cargo, ele vai controlar corporações que têm contratos bilionários com o governo. Né? É assim que a coisa funciona, né? Na verdade, ele é um candidato a ser dono do mundo, que é o que ele busca, né? Exatamente. E o Guardian definiu dizendo que não quer mais relação de espécie alguma com X, nem publicar nada, pelo conteúdo perturbador da plataforma. Disse o jornal inglês o seguinte: a campanha eleitoral presidencial dos Estados Unidos serviu apenas para sublinhar o que consideramos há muito tempo, que o X é uma plataforma de mídia tóxica e que seu proprietário Elon Musk tem sido capaz de usar sua influência para moldar o discurso político. Esse maluco aqui que atacou ontem o Supremo são vítimas dessa coisa tóxica, lá, cá, em todos os lugares. E para o jornal inglês, as vantagens de usar o X-Twitter são inferiores aos aspectos negativos. E aí, no Brasil, muitos não entenderam quando se deu o confronto do Supremo Tribunal, do ministro Alexandre de Moraes, com o senhor Musk. E o Financial Times fez uma matéria à época, a gente até comentou aqui, dizendo que esse confronto, esse embate, seria um dos definidores do que pode ser o século XXI, que é conter o poder dessas corporações, megacorporações de tecnologia que se transformaram em corporações de informação e que impõem o ritmo, a velocidade e o modo da informação em todas as telas digitais, seja quem for,
seja qual for o grupo de comunicação que for. Está submetido a essa velocidade. Agora, Jânio, você que foi do conselho editorial da Folha, escreveu lá tanto tempo coisas fantásticas. Fale um pouco aí sobre a Folha publicar um artigo de Jair Bolsonaro, em que ele fala exatamente: aceitem a democracia. Ô, Mário, eu acho que não preciso comentar nada. Basta isso que você disse. Um jornal, como foi a Folha de São Paulo, como foi a Folha de São Paulo, publicaram um artigo de Jair Bolsonaro com este cinismo que ele expôs, que nós reconhecíamos, mas que não precisava ter esse meio de transmissão. Não preciso comentar nada, é só observarmos isso. Rapaz, ontem eu conversei com Cristina Serra, ela falou sobre esse assunto. E Que disse grande que jornalista. sentiu envergonhada, rapaz, de ver a Folha de São Paulo, que foi a Folha de São Paulo. Foi extremamente importante em um determinado momento da vida brasileira, né? E desde quando ela começou, Jânio escrevia 5 artigos por semana, foi diminuindo, tiraram ele do conselho, colocaram para escrever somente dia domingo, até que um dia o cancelam um contrato dele por telefone. Um dos jornalistas mais importantes do Brasil e que deu à Folha de São Paulo uma vida, e com seus artigos, com suas investigações, com tudo, elevou um patamar extremamente elevado, né? Depende, desculpe a burrice. E de repente ela vai mudando. Quer dizer, na hora que começa a diminuir a frequência dos artigos de Jânio, já vai mostrando a orientação, até chegar e dizer assim: olha, você é tão incômodo, nós queremos agora aderir à grande imprensa da direita, seja que merda for. Então Jânio é um estorvo, dá um telefonema lá para ele e acaba. Rapaz, isso não pode passar batido, e é isso que mostra aquilo que a gente sempre fala aqui. Aconteceu semelhante com Sérgio Rodrigues aí no Estadão. Então, a imprensa brasileira hoje está reduzida a quê? Né? A publicar artigos de Jair Messias Bolsonaro, ainda mentiroso, cínico. Aceitem a democracia. Porra, aí é demais, rapaz, é demais. Diga, Bob. E falamos agora. Qual é o tema que está na mesa? Eu ainda vou fazer aqui uma observação. Não é um misto de observação e um pedido. A propósito do Elon Musk. Vocês, por favor, prestem atenção no gestual desse camarada, desse sujeito. Olha, está ficando muito transparente nos olhares dele e no gestual dele, que as coisas não andam bem ali na cabeça dele, não. Coisa... Dizem que ele gosta de uma O farrinha. gestual expressa muito. O olhar dele... Bom, Dizem por lá que ele gosta de uma farrinha, né? prestem atenção, mas não é de farrinha que eu estou falando, não. Não, Jânio, eu gostei dessa observação sua. A gente tem que prestar atenção mesmo, tá certo. Essa farrinha a que eu me refiro tem a ver com o olhar. Não, eu sei, entendi, mas eu acho que é uma coisa mais permanente. Leu o livro, leu a biografia dele, que estava até por aqui, que eu li,
É assustador. E é uma biografia que conta com a colaboração dele e do irmão. O cara era vítima de bullying do pai. Genial por um lado, agora é um sujeito perturbado, claramente perturbado, né? Ele me parece lesado, mentalmente lesado, né? Aí me lembra um seriado que está aí na Netflix, até o documentário seriado sobre os irmãos Menendez, que foram supostamente abusados pelo pai milionário aí também e acabaram entrando e matando o pai e a mãe. Agora, só faltou a Folha publicar aquela que matou os pais, participou do assassinato dos pais, um artigo Protejam os Nossos Pais. Como é o nome dela? É, Esqueci. Von Richthofen. A Folha Forrest Gump. podia Como botar cuidar agora. bem de seu, como cuidar bem de seu pai. Pois é. Por Susana Richthofen. Porque, Nossa. porra, se é para esculhambar, vamos logo esculhambar tudo de vez, né? Não? Chegou a virar meme na Do internet. sensacionalista, né? É sensacionalista. Foi, Exato. exatamente. É. Fantástico. Como cuidar bem de seu pai. Não, você Diga, poderia Bob, dar Bob queria falar uma uma coisa. série de exemplos, Não, né? não. Eu estou aqui rindo. Eu também, o que é que a gente vai fazer? Tem mais é que rir. Sim, Bob, você tinha mais uma coisa que você queria falar aí? Não, era só uma coisa ligeira a propósito de privatizações. O Parque do Ibirapuera tinha 70 anos, um bem público, nossa cidade quase não tem parques, ao contrário de Buenos Aires, agora decidiu que vai cobrar, se tiver um grupo de 5 pessoas que caracterizem uma associação, etc., vai cobrar de 240 a 1.500 reais. E eu imagino como é que vai ser. Você é de uma associação de corredores, né? Então cada um vai com uma camiseta diferente. Como é que eles vão detectar quem é associado? A família de corintianos ou santistas vai lá, pai, 5 filhos e a mulher. Passou de 5, tem que pagar. Como é que vai ser? Então é isso. Vende a água, a luz, e agora você não pode correr no parque, você tem que pagar. Acho que é bastante claro isso, né? São Paulo, vamos privatizar. Eu queria Mas terminar com chegamos. uma nota positiva, que eu tive uma conversa com o Walter Salles, que ele agora está em maratona em Los Angeles, para o lançamento do filme lá, e tem sempre a campanha do pré-Oscar, né? E ele estava muito feliz, não só, evidentemente, por causa dos sucessos do filme dele, mas pela volta ao cinema, quer dizer, a que ele chama de experiência coletiva do cinema nas salas exibidoras e muito público jovem vendo e gostando do filme. Ele achava que essa era uma geração perdida para o streaming. E não, quer dizer, eu acho que esse filme tem um valor extra, além de suas qualidades intrínsecas, de devolver esse entusiasmo, sobretudo o público jovem, ao cinema. Eu Contando concordo, uma história. rapaz. Eu, inclusive, fui para o cinema assistir esse filme e achei fantástico, mas acabou o nosso tempo. O programa vai ser reprisado hoje no canal Bob Fernandes, amanhã no YouTube da Metrópole, quinta-feira que vem a gente se encontra. Jane Freitas, um abraço grande, meu querido amigo. Outro, obrigado. Sérgio Augusto. Outro grande abraço para você. Um abraço, meus E caros. Bob. Abraço para vocês, abraço para os amigos e para as amigas e até para a semana.